sai com certeza confiante que há algo de melhor para você. Então, no dia 8 de agosto, a partir das 4 horas, a gente vai ter o batismo nas águas aqui na nossa igreja, e eu convido você a se fazer presente. Você traz um amigo, traz um convidado para participar desse momento. E você que está aqui, que congrega com a gente, você também venha fazer parte desse momento. Você é convidado. Você não pode ficar de fora desse momento santo. É um momento onde o Espírito Santo está agindo e grandes coisas acontecem nesse momento. Você também precisa estar presente, e eu te convido. Vai acontecer sábado às 4 horas da tarde, tá bom? E não esquecendo que no dia 29 a gente tem o Conviva, onde você vai cumprir ali um relacionamento, vai conhecer pessoas, vai conviver com pessoas. Mesmo aqui da igreja, a gente muitas vezes não conversa com o outro, e o Conviva te dá essa oportunidade de você conhecer a pessoa, de você se relacionar, porque nós precisamos nos relacionarmos. Nós somos uma família, e o Conviva, nossa igreja, prepara esse momento para você, tá certo? Vai acontecer no dia 29, as inscrições já estão ali, você passa no balcão, faz a tua inscrição e não perde esse dia santo que é oferecido aqui pela igreja, tá certo? E eu gostaria de saber se dentre nós há visitantes nesta manhã de domingo, você que está aqui pela primeira vez no Verbo da Vida Teresina. Há alguém? Se você está aí, levanta a mãozinha para que eu possa vê-la. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Então vamos continuar adorando ao nosso Senhor com nossos bens. Abram comigo em Provérbio 3, 9, 10. Aleluia. Provérbio 3, 9 e 10 diz: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmão, esse versículo nos ensina a colocar Deus no início de cada plano e de cada ganho que temos. Amém? E não apenas dar o que sobra. A gente tem que mostrar também cuidado, porque aqui a gente vê o cuidado de Deus em sendo grato e fiel pela nossa fidelidade, pela nossa honra, porque Ele é que faz crescer o nosso sustento, Ele é que nos dá o sustento. Ele traz a promessa de fartura, uma fartura transbordante, não havendo falta de nada, quando Ele diz: encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Esse é um ensino que você não pode deixar de pegar, irmão, uma visão que você tem que ser grato, ser fiel a Deus, para que Ele seja fiel a você. Essa é a palavra certa, fidelidade. Seja fiel, Senhor. E você pode separar o seu dízimo aí. Nós temos o modo do envelope na sua cadeira aí à frente. Temos também o Pix da nossa igreja aqui no telão. Temos cartão ali atrás. E você que está em casa tem o QR Code no canto de sua tela, para que você possa participar desse momento santo. Então eu te convido a separar esse momento, essa tua oferta, o teu dízimo, e fazer parte desse momento com alegria. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, por todos os irmãos que estão agora ofertando, dizimando. Eu te peço, Senhor, multiplicações, Pai, transbordante na vida de cada um, Pai, nos planos, nos negócios, na sua casa, na sua família, no seu emprego, transbordantemente, Pai, multiplicações através da fidelidade de cada um. E eu convido você com alegria para que venha participar desse momento. Amém? Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei.
Alfa e o ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és. Jesus, és o alfa e o ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és. Jesus, sim, tu és Jesus, sim, tu és Jesus. Alfa e ômega, o início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o ômega, o início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o ômega, o início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e o ômega, o início e fim. Tudo pra mim, oh, és o alfa e o ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és. Jesus, és o alfa e o ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és. Jesus, és o alfa e o ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és. Jesus, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Aleluia, Pai, obrigado, tu Senhor. és. Nós te rendemos graças nessa manhã. Nós queremos, Pai, unidos aqui, nos unir em adoração, em louvores, Pai. Nós queremos cantar louvores ao Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor, com as palavras que saem das nossas bocas. Nós queremos te adorar e nos render com as nossas mãos levantadas, com os nossos corações contritos e quebrantados aqui diante do Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda fará. Nós te louvamos, Senhor, nós te cultuamos. Nós queremos te entregar o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração, Senhor, nessa noite. Que não sejam só palavras da boca para fora, Pai, mas que seja a expressão do nosso amor, que seja o nosso coração derramado aqui nesse lugar. Espírito Santo, nós te damos liberdade para agir nas nossas vidas, em nós e também através de nós. Nós queremos ser usados pelo Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos por esse dia, nós abençoamos esse mês que se inicia, Pai. Declaramos que será extraordinário, declaramos oportunidades sobrenaturais de o Senhor agir nas nossas vidas e também através de nós, Senhor. Nós queremos ser essas armas usadas, poderosas nas suas mãos. Nós queremos ser, Pai, ministros e agentes do grande avivamento que o Senhor tem derramado nesse lugar, nessa cidade, nesse estado. Nós não queremos ficar de fora dos seus planos e por isso nos consagramos, Pai. Por isso estamos aqui para nos encher do Espírito. Por isso estamos aqui, Pai, para aprender, para receber a sua palavra, para transformar as nossas mentes e as nossas almas, Senhor, para que nós possamos ser usados como agentes desse avivamento.
Em nome de Jesus, Pai, receba a nossa adoração nessa manhã. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão. Nós te amamos, o Senhor é tudo para nós. Não há outro lugar que nós queiramos estar, Pai, mais do que aqui, rendidos ao Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, nós te adoramos. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tudo para nós. Nós bendizemos o teu santo nome. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Louvado seja o seu santo nome. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Maravilhoso, maravilhoso, Alfa e Ômega, o Senhor é tudo para nós, o Senhor é tudo para nós, o Senhor é tudo que nós mais queremos, o Senhor é tudo que nós precisamos, o Senhor é tudo e basta para nós. Nós não estamos com os nossos corações e os nossos olhos nas coisas que o Senhor pode nos dar. Nós estamos com os nossos olhos e os nossos corações no Senhor e na comunhão com Ele. Obrigado, Jesus. Você é maravilhoso. Nós te amamos, te bendizemos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Bom dia, queridos. Graça e paz. Você pode sentar. Se você está próximo aí de algum irmão, fala com ele, cumprimenta. Esse lugar faz parte, nós temos a comunhão dos santos. Amém, gente? Glória a Deus, gente. Obrigado. Vocês podem sentar. Aleluia. Deus é bom. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo para a gente iniciar o momento da palavra aqui em Tiago, no capítulo 1, no verso 21. Glória a Deus. O Senhor é bom. Tiago, capítulo 1, verso 21, abre aí a sua Bíblia, faz esse exercício, amém, queridos? É importante nós abrirmos a nossa Bíblia, acompanhar aquilo que vai ser lido, né? Às vezes a gente fica com tanta expectativa de ouvir Deus falar conosco, não é isso? E a gente acha que Deus só vai falar conosco quando aquela voz audível vem, quando nós conseguimos ouvir, né, aquela voz como de trovão, de um vento impetuoso. Mas sabe, queridos, todas as vezes que você abrir a sua Bíblia e você ler, você meditar nas Escrituras Sagradas, ali Deus certamente está falando diretamente com você. Certamente Deus está falando diretamente ao seu coração, à sua alma, amém? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a poderosa palavra de Deus. E nós, como crentes, é vital que nós possamos nos alimentar, alimentar o nosso espírito. E às vezes a gente precisa fazer um esforço para isso. Às vezes o nosso corpo não quer, às vezes a nossa alma quer vaguear, né? A gente quer sair ali de onde estamos e a nossa alma vai por tantos lugares. Talvez você está aqui como em um domingo de manhã, mas a sua mente já quer ir para segunda-feira, para terça-feira, e você precisa trazer ela para cá, porque certamente nós vamos receber coisas poderosas do Senhor. Já tivemos um tempo de louvor maravilhoso aqui e não vai ser diferente agora. Então já prepara seu coração, fica com expectativas. Esse é um lugar de milagres, irmão. Deus está fazendo milagres na sua vida agora mesmo. Enquanto você está aí sentadinho, maravilhoso, Deus está trabalhando em seu favor. Deus e a boa mão de Deus estão agora mesmo agindo em seu favor, em favor da sua família, dos seus negócios, das suas finanças, da sua saúde. Você pode ter certeza disso. A boa mão do Senhor está sobre a sua vida. A bênção do Senhor que enriquece está sobre a sua vida, está na sua casa. Amém? Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, verso 21, ele fala exatamente um pouco sobre isso, né? Ele diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Ser bem-aventurado, irmãos, é ser mais do que feliz, é prosperar em tudo que você intentar em fazer, tudo aquilo que você colocar as suas mãos para fazer, vai prosperar. Amém? À medida em que você se torna um operoso praticante da palavra. E você só pode se tornar um operoso praticante da palavra se você primeiro ouvir, deixar que ela entre, amém? É por isso que ele fala aqui sobre nós considerarmos, né? Ele diz que nós não podemos acolher a palavra de qualquer forma. Ele diz que nós devemos nos despojar de toda impureza, acúmulo de maldade, tudo aquilo que desagrada a Deus nas nossas vidas, toda impureza que possa ou que venha a estar na nossa mente, nós devemos tirar, despojar, despir, nos afastar dessas coisas. E aí nós vamos acolher a palavra que está sendo implantada. Não é só a palavra que a gente não está considerando. A palavra ela precisa ser implantada, ela precisa entrar, ela precisa penetrar. Assim como uma boa semente, como uma semente, ela só vai gerar um fruto, uma árvore, se ela penetrar no solo, não é assim? Pronto, a palavra só vai produzir frutos na sua vida se você deixar que ela entre, se você deixar que ela penetre, né? Que ela seja implantada. Aqui diz que isso, ou a palavra, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Isso fala sobre libertação, queridos. A Bíblia também diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe, tem tanto crente, tanto cristão passando por tantos problemas, tantas situações, tantas opressões diabólicas, né? E eles estão atrás de homens e mulheres que possam ali orar de alguma forma, que possam impor as mãos, que possam fazer uma campanha para que eles sejam libertos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o que nos liberta é a verdade, é o conhecer a verdade. Amém? Então, uma Bíblia fechada lá na sua casa não vai te libertar. Ou a Bíblia do pastor não vai te libertar. A Bíblia do pregador não vai te libertar. Agora, quando você medita nas Escrituras, se despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, certamente a sua vida vai mudar. Amém? Se você quer ver mudanças, querido, se você está cansado de viver os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, a mesmice de todo dia, você precisa fazer algo diferente. Você precisa deixar a poderosa palavra de Deus ser implantada no seu coração, para que isso possa salvar a sua alma. Isso é libertação. Isso é liberdade. E a liberdade, como eu disse, ela só vem por meio de conhecer a palavra. E você só vai conhecer se você meditar, se você deixar que ela seja implantada, se você pegar a sua Bíblia na sua casa e se debruçar. Amém? Se você começar a ler, se você começar a considerar aquilo, e não ser somente um ouvinte negligente, como aqui está dizendo. Porque nós também podemos ouvir a palavra a cada quinta-feira, a cada VC, a cada domingo, e aquilo não produzir frutos nas nossas vidas. Sabe, irmãos, eu me revolto quando eu vejo a palavra produzindo frutos na vida de alguém e não produzir na minha. E eu me revolto não é com a pessoa que está colhendo os frutos, eu me revolto comigo mesmo. Porque se ela é poderosa para produzir frutos na vida de alguém, certamente ela também é poderosa para produzir na minha. Amém? Agora, onde está o erro? Certamente não está na palavra, não está na pessoa que acolheu a palavra, certamente está na forma como eu tenho ouvido a palavra, como eu tenho considerado a palavra, como eu tenho meditado na palavra. Amém, irmão? Eu quero te conscientizar de que isso aqui não é um livro comum, seja ele de papel, como está aqui nas minhas mãos, seja ele no seu tablet, no seu aparelho de telefone. Isso aí não são escrituras comuns, amém? Isso aí não é algo natural, isso aqui é espiritual. Isso aqui emana poder. Existe um poder de Deus, irmãos, emanando todo o tempo das escrituras. A Bíblia diz que isso salva a nossa alma.
Tem tanta gente passando por pressões mentais, né? Doenças mentais, enfermidades, depressão, síndrome do pânico, ansiedade. E a gente tem uma riqueza tão extraordinária nas nossas mãos. A Bíblia diz que isso aqui salva as nossas almas. Ela é poderosa para salvar a nossa alma. E aí ele diz: tornai-vos, pois, praticantes, e não somente ouvintes. Talvez não, com certeza, certamente você quer ser bem-aventurado em tudo que você realizar, não é assim? Quem quer ser bem-aventurado em tudo que realizar? Isso fala sobre você prosperar em tudo, irmão. Fala sobre dinheiro chegando nas suas mãos, seus negócios prosperando, a sua família indo bem, o seu casamento indo bem, a sua saúde estando sempre em dia, né? Estar sempre alinhado ali com a palavra. Isso é ser bem-aventurado no que realizar. Agora, ser bem-aventurado no que realizar é uma consequência de não ser um ouvinte negligente. Como eu disse, você pode ouvir a palavra terça no VC, quinta na igreja, ler a palavra, mas se você não deixar que ela opere frutos na sua vida, certamente você vai estar como um ouvinte negligente. Ele diz que é como alguém que se olha no espelho, vê a sua aparência, mas logo sai e se esquece de como era. É um ouvinte negligente. Certamente essa pessoa não vai ser bem-aventurada no que realizar. Amém? Mas o operoso praticante, aquele que considerar, irmão, é praticar. É quando a gente lê a palavra, é quando a gente ouve a pregação da palavra, a ministração da palavra, a gente considera aquilo na nossa vida e a gente coloca em prática e aquilo produz frutos. Aquilo produz mudança. Por exemplo, se a gente vier aqui ministrar sobre o amor, certamente você vai ter oportunidades para andar em amor com alguém, amanhã mesmo ou até hoje. E aí você vai fazer uma escolha. Mesmo diante das emoções, da raiva, eu estou dando um exemplo sobre o amor, né? Às vezes a gente tem raiva de uma situação e a gente pode andar em amor. A gente pode escolher andar em amor. Quando a gente faz isso, mesmo com sentimentos contrários, emoções contrárias, a gente está escolhendo ser um operoso praticante da palavra. Amém? Aí isso vai produzir frutos na nossa vida. Então, primeiro de tudo, nós precisamos considerar a palavra. Nós precisamos não nos distrair com as coisas que vão tentar roubar a palavra. Lembra lá da parábola da semente, né, do semeador, que diz que foi lançada uma semente e ali ela caiu em diferentes tipos de solos. Você vê que em alguns tipos tem alguém tentando roubar ou minar o poder daquela semente de produzir frutos. É esse o trabalho do diabo na vida do crente. Ele não quer, por assim dizer, destruir a sua vida nas próprias ações dele. O trabalho dele, irmãos, é não deixar que a palavra produza frutos na sua vida. Se ele conseguir roubar a palavra, ele vai conseguir destruir a sua vida. Ele vai conseguir ganhar espaço, terreno na sua alma, na sua mente, no seu corpo, na sua casa, simplesmente roubando a palavra. Não deixando com que ela produza ou com que ela seja implantada e salve a sua alma. Porque se ela fizer isso, irmãos, se o poder que há nas Escrituras Sagradas fizer isso, certamente você vai ser bem-aventurado no que você realizar. Amém? E como eu disse, o diabo ele vai sempre tentar levantar distrações para roubar o poder de Deus que está nas Escrituras. Amém? E eu queria, tendo feito essa devida introdução, que você ficasse mesmo conectado com a palavra, né? Entendendo tudo isso que a gente acabou de falar, que ela é que é poderosa para salvar as nossas almas, e Deus está falando conosco aqui. E como eu disse, o diabo vai tentar levantar distrações de diversas formas. Agora mesmo, o diabo vai tentar levantar distrações na sua alma, na sua mente, nos seus pensamentos, os problemas da semana, as coisas que você tem para fazer, as coisas que você tem para fazer ainda hoje, o que você vai almoçar, como vai ser o seu dia, como vai ser o mês de agosto que está começando agora. Meu Deus, tem um boleto para pagar, tenho que resolver isso, tenho que fazer aquilo. Sabe o que é isso? Distrações que vão tentar ocupar a sua mente e roubar a palavra, roubar aquilo que a palavra pode produzir na sua vida. Amém? E o nosso trabalho, né, o nosso esforço deve ser em não atentar para essas distrações, não deixar que o diabo roube aquilo que Deus quer implantar na nossa alma
através da palavra. Eu queria falar um pouco sobre isso agora, né, sobre essas distrações, e eu queria que a gente abrisse lá em Marcos, no capítulo 4. Marcos, no capítulo 4. Lá no versículo 35. Eu acredito que um bom tema para essa ministração seja: não se distraia. Amém? Tem uma palavra sendo implantada na sua alma, ela é poderosa para te salvar. Então não se distraia. Como eu disse, essa distração, ela pode ser mental, ela pode vir através dos pensamentos, das coisas que nós temos para fazer. Mas eu quero tratar agora sobre uma distração que muitas vezes opera vindo de um reino invisível. E você não pode estar alheio, querido. Eu e você não podemos estar alheios a esse reino que é invisível. A Bíblia diz que tudo que é visível veio do invisível. Deus criou todas as coisas e Deus é um ser que, em essência, é invisível, não é assim? Por isso que nós temos que nos relacionar com Ele pela fé. Porque a fé é a certeza daquilo que espera, a substância, a convicção daquilo que eu não posso ver. Então, o meu relacionamento com Deus é pela fé. Mas esse reino invisível não é porque eu não posso ver, não posso tocar, não posso sentir, que ele não é real. Ele, pelo contrário, queridos, ele é mais real muitas vezes do que o reino natural. E esse reino invisível, ele tem o poder de produzir coisas no reino natural, no plano natural. Amém? Você está aqui? E é exatamente o que acontece nessa passagem, né? Que eu tenho certeza que você conhece. Jesus acalma uma tempestade. Vamos ler. No 35 de Marcos, capítulo 4, diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Você pode ler esses textos, ou esse texto, ou textos como esse, irmãos, e ficar de duas formas aqui. Como os discípulos que olharam para Jesus e admiraram, né? Quem é este? Que até o vento e o mar se submetem, lhe obedecem. Como tem crentes hoje que podem olhar para homens de Deus, admirá-los, e está tudo bem com isso, nós devemos admirar, honrar. Amém? Mas nós não podemos ficar contemplativos achando que o poder de Deus só opera na vida de alguns. Porque os discípulos olharam para Jesus, aqui diante do que tinha acontecido, e eles disseram: meu Deus, quem é esse? Que até mesmo o vento e o mar lhe obedecem. Mas Jesus repreendeu eles no versículo anterior, porque eles não tiveram fé para fazer a mesma coisa. Em outras palavras, Jesus disse: olha, se eu não tivesse aqui, vocês poderiam ter feito isso. Amém? Então, Jesus está dizendo para mim e para você, irmãos, que nós temos autoridade, poder e fé para lidar com os nossos problemas. Você já foi dotado, irmãos, de autoridade, a autoridade que há no nome de Jesus. Você já foi compartilhado com você uma boa medida de fé, uma fé que transporta montes, uma fé que opera milagres. Amém? E está disponível para você o poder
de Deus. Não é qualquer poder, irmãos. O poder de Deus, um poder criativo, um poder extraordinário, um poder sobrenatural. E o que Jesus está dizendo aqui é: você pode resolver cada um dos seus problemas. Então sai do contemplativo de achar que só os grandes avivalistas resolviam problemas, os grandes avivalistas faziam coisas extraordinárias, ou só pastores e ministros do evangelho, só os apóstolos. Não, irmão, está disponível para você. Talvez você aprendeu em outra igreja que você dependia de homens e mulheres para operar no poder de Deus. Mas aqui nessa igreja nós não ensinamos dessa forma. Aqui você aprende que você tem autoridade, você tem o poder de Deus operando na sua vida. Amém? E você pode resolver coisas como essa, que são coisas grandiosas, coisas extraordinárias. Amém? Mas nós estamos falando sobre distrações. E nesse texto há algo extraordinário sobre isso. Amém, queridos? Ele diz assim, né? Passemos para outra margem. Então, se você leu o contexto antes disso aqui, e eu quero te incentivar e te ensinar. Quando você for ler a sua Bíblia, leia o contexto daquilo que você está lendo. Né? Não leia só um versículo separado e fique com aquilo. Leia o contexto. Você pode até meditar sobre um versículo em específico. Mas é importante que você entenda o contexto daquilo que a palavra está falando, para você não interpretar as escrituras de forma errada. Amém, irmãos? Então, o contexto aqui, Jesus vinha ensinando, falando sobre tantas parábolas, né, ensinando às multidões. E aí, uma hora, ele para e ele diz: vamos passar para outra margem, ou seja, vamos atravessar o mar da Galileia, né, o lago de Genezaré. Vamos atravessar ele e chegar a outra cidade do outro lado. E a Bíblia diz que pegaram Jesus, colocaram ele no barco e foram, e outros barcos o seguiam. O que eu quero chamar a atenção aqui, queridos? Eu quero que você lembre comigo que muitos daqueles discípulos, e provavelmente muitos daqueles que estavam seguindo Jesus, ali das multidões, trabalhavam com pescaria. Né? Inclusive Pedro, Tiago, João, o pai deles, Zebedeu, eles eram pescadores profissionais. E se tem alguém que entende de mar, certamente é alguém que trabalha com pesca. Né? Ele está todos os dias em contato com aquilo ali. E apesar de aquele lago ser chamado de o Mar da Galileia, né, porque judeu tem mania de grandeza, mas aquilo ali não era o mar em si, né, era o lago de Genezaré, era algo grandioso, e eles iam atravessar aquilo, e a Bíblia diz aqui que levantou-se grande temporal de vento. Amém? Essa palavra levantou-se no original é a palavra ginomai, né, ela dá a ideia. O Rick Renner fala sobre isso, né? O Rick Renner, que é um grande estudioso do grego, ele fala que essa palavra ela dá a ideia de algo que aconteceu do absoluto nada. Ou seja, não tinha nenhum sinal que apontasse para uma tempestade. Por isso que eu falei dos pescadores. Se os pescadores tivessem assim algum sinal de que iria ter uma tempestade, certamente eles teriam alertado Jesus. Jesus, não vamos atravessar agora, vamos esperar mais, porque vai vir um temporal aí. Amém? E foi tão grande, queridos, o temporal, que esses homens acostumados com o mar bravio, estavam assustados, estavam atemorizados, achando que iam morrer. Amém? Homens acostumados com o mar, achando que iam morrer naquele lugar por causa da tempestade. Por aí você tira se aquilo era uma tempestade grande ou não. Amém? Então, essa palavra ginomai, ela dá a ideia de que foi do absoluto nada. Do nada, né, se levantou um grande temporal de vento. O temporal era de vento. Então, a gente pode entender que aquilo ali era uma espécie de furacão. Aquilo que aconteceu ali, irmãos, foram ventos extraordinários e era como se fosse um furacão, né? E foi do absoluto nada. De onde veio esse vento? De onde veio essa distração? Porque é exatamente o mesmo modo que o diabo tem usado na vida de tantos crentes hoje. Distrações. Para te tirar de um propósito. Se você for ler, como eu falei agora há pouco, o contexto posterior, né, o que vem depois, a gente vai talvez conseguir chegar lá. Você vai ver que Jesus tinha coisas ainda grandiosas para fazer lá na outra margem. Né? Então o diabo, quando viu o cenário, ele calculou.
Ele fez um cálculo rápido, ele disse, rapaz, vai dar errado isso aí. Porque do outro lado, ele tinha alguém que era importante para ele. Marcos capítulo 5 fala sobre o endemoniado de Gadara. Né? Em alguns evangelhos dizem que era 2 endemoniados, alguns outros dizem que era só um. O fato é que Marcos capítulo 5 fala sobre um endemoniado da cidade de Gadara, que tinha uma legião de demônios. Pelo menos 6.000 demônios. Essa palavra legião era uma palavra que era usada para falar sobre uma área do exército romano, que eram as legiões. Eram pelo menos 6.000 soldados a cada legião. Então, quando aquele homem se refere sobre ter uma legião, ele tinha pelo menos 6.000 demônios habitando dentro dele ali. Amém? Então, imagina o diabo. Ele olha, Jesus está expulsando todos os demônios de todo mundo. Curando todos os enfermos. Aí agora ele está indo direto para Gadara, onde eu tenho lá o meu soldado, né? O meu general lá, o cara. 6.000 demônios não é pouca coisa. Aí o diabo deve ter parado e pensado, rapaz, vai dar errado. Porque se Jesus chegar lá, ele vai fazer algo grandioso. Ele vai expulsar esses 6.000 demônios, aquele cara vai ser liberto, o testemunho vai ser poderoso e aquela cidade vai receber a palavra e a salvação. A conta foi básica, irmão. O que o diabo faz? Preciso fazer alguma coisa. Preciso levantar alguma coisa para ou matar esse Jesus ou impedir que ele chegue lá. Preciso levantar alguma distração para que ele não cumpra o propósito para o qual Deus levantou ele. É exatamente a mesma coisa que ele tem feito com muitos de nós, muitas vezes. Você tem um propósito, irmãos, extraordinário na sua vida. Você foi criado para um propósito sobrenatural. E muitas vezes tem coisas que se levantam na sua vida que são irresponsabilidades suas. Amém? São irresponsabilidades nossas. Tem coisas, a maioria delas são. Ah, o irmão está enfermo. Aí tem gente que diz, não, é porque é o diabo na vida dele, ou é Deus querendo ensinar. Não, é porque o cara come açúcar mais do que tudo, bebe Coca-Cola todo dia, come gordura todo dia, aí começa a ter doença, começa a ter problema, não pratica exercício, não faz uma dieta, não se cuida, não crê na palavra sobre cura, não lê os livros do irmão Rega sobre cura, aí fica doente, é o diabo. Ora se é o diabo não está botando o refrigerante na sua boca todo dia não, querido. Amém? Ficou com diabetes, é o diabo. Não, é o açúcar que você comeu a vida toda, não creu no Senhor, não se educou, aí vem botar a culpa no diabo. Então, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida são, muitas vezes, irresponsabilidade nossa. Agora, tem coisas que acontecem do simplesmente nada, ginomai. Levantou-se um grande temporal, ou seja, do nada, não tinha nada apontando para aquilo. Mas aí veio um problema. Muitas vezes, queridos, esses problemas eles vêm de uma forma avassaladora nas nossas vidas. Para nos fazer esquecer da palavra, roubar a boa palavra de nós, fazer e trazer essas distrações para que nós não cumpramos o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E você precisa estar ligado. Amém? Talvez você chegou aqui e acha, eu sou só mais um esquenta-banco, eu sou só mais alguém que vem para a igreja no domingo para ouvir a palavra e passar a minha semana bem, para que no próximo domingo eu ouça a palavra de novo. Não, irmão, você tem um propósito. Você tem um chamado. Não interessa se você sente isso ou não, você tem um chamado. Deus te chamou para algo poderoso. Amém? Você precisa descobrir o que é e entrar. E aí o diabo vai levantar coisas para te tirar desse propósito e desse chamado. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Quando ele fez o cálculo, Jesus vai chegar lá e vai acontecer isso. Então, eu preciso levantar uma distração. E quando essas coisas acontecem na sua vida, irmão, e se coisas estão acontecendo na sua vida, se alegre. Agora, se estiver tudo muito bonitinho, não tiver nenhum problema, aí você começa a desconfiar. Se o diabo não estiver levantando nada, você começa a desconfiar porque talvez você já esteja jogando mais no time dele do que no de Deus. Amém? Porque quando a gente está, irmãos, empenhado em fazer a obra de Deus, certamente coisas vão se levantar. Foi assim com Jesus. Foi assim com o apóstolo Paulo. Tantas coisas se levantaram na vida daquele homem ou não? A ponto de ele rogar ao Senhor e dizer, Pai, o negócio aqui está ruim para mim. Será que dá para o Senhor tirar o espinho da minha carne?
que foi que Deus responde para ele, o que Jesus responde para ele? Paulo, a minha graça te basta. Há um poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Mas por que tantas coisas eram levantadas? Se a gente para olhar, por exemplo, isso que eu acabei de falar, do espinho na carne de Paulo, a Bíblia mesmo diz o que era o espinho. Um enviado, um mensageiro de Satanás, que era enviado ou levantado para esbofetear o apóstolo, por onde ele passasse, para que ele não se ensoberbecesse. Amém? O que é esse ensoberbecer? É para que o evangelho não crescesse. Não é aquela soberba relacionada à arrogância. Porque se fosse, certamente o diabo não ia levantar coisas na vida dele. Porque a soberba arrogante é algo diabólico, é algo que agrada ao diabo. Amém? Mas aquela soberba que Paulo está falando ali, sobre não me ensoberbecesse, aquilo ali fala sobre a grandeza do crescimento do evangelho através do ministério dele. Ou seja, para que o meu ministério não crescesse e o reino de Deus, consequentemente, avançasse, foi posto um espinho na carne. Quem pôs? Diabo, um mensageiro de Satanás, enviado para me esbofetear. Então o texto é claro. Ele diz o que é o espinho e qual era a missão. Era um mensageiro do diabo, pessoas, ou uma pessoa, ou várias pessoas que eram levantadas para bater, para perseguir o apóstolo, para que o evangelho não crescesse, para que as igrejas não fossem abertas. Amém? Então, se coisas se levantavam na vida desse homem, na vida de Jesus, coisas vão se levantar na minha e na sua vida também, irmão. Tiago, capítulo 1, a gente leu aqui, lá no começo ele diz que nós devemos ter por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Não está dizendo que a sua vida tem que ser miserável, lamuriosa, não. Você é um sucesso, tudo vai bem na sua vida, mesmo diante dos problemas. Eles vão vir, mas está tudo bem, tudo em paz. É só o diabo querendo levantar distrações e a gente vai lidar com isso com autoridade e fé, como Jesus demonstrou aqui. Amém? Então essas coisas que se levantam do absoluto nada, né, como essa tempestade se levantou, muitas vezes são para te impedir de alcançar e cumprir o propósito de Deus na sua vida. Amém? Ele diz, levantou-se grande temporal de vento. Não foi algo pequeno, irmão. O que nos mostra que não importa o tamanho da tempestade que possa se levantar na minha e na sua vida. Ela pode ser grandiosa, Deus vai superar. Amém? Ela pode ser algo assim que você acha não tem como resolver. Deus resolve. Deus pode superar através do poder que já está dentro de você, através da fé que já foi depositada no seu coração. Amém? Levantou-se grande temporal de vento. Por que isso aqui é uma distração e os discípulos não conseguiam ver que isso aqui estava vindo do reino invisível, né? Estava vindo daquilo que não poderiam ver. Porque aqui diz que o temporal era de vento. Mas o que é que estava causando o mal ao barco? É só ler o texto. O temporal era de vento. Mas o que é que estava se arremessando contra os barcos? As ondas. Então, qual era a tendência daqueles discípulos para o desespero? Olhar para o quê? Para as ondas. O que vai virar o barco são as ondas. Então, o problema está na água. O problema é o mar, é a água. Mas, na verdade, o problema não era a água, não era o mar. Porque o temporal era de vento. E o vento era o que estava agitando as águas, fazendo com que aquilo quase destruísse aqueles barcos. Amém? Tem coisas, irmãos, que se levantam na nossa vida que vão nos tentar roubar, né, o nosso propósito, o nosso chamado, e vão tentar fazer com que a gente olhe para a coisa errada. Amém? Às vezes você está passando uma pressão financeira e você sempre vai olhar para a falta de dinheiro. Rapaz, o problema é o dinheiro, o problema é o dinheiro, o problema é o dinheiro. O dinheiro vem, aí começa a orar no desespero, começa a declarar a palavra feito louco, olhando dinheiro vem, dinheiro vem. Mas às vezes o problema não é o dinheiro. Às vezes o problema, irmãos, é algo que está causando a falta daquilo. Às vezes é a falta de fé, a falta de ousadia. Às vezes é o diabo levantando ou segurando coisas, né? O irmão Reagan nos ensina sobre isso. Ele fala sobre nós darmos ordens aos anjos, né, do Senhor
e nós repreendermos o diabo no que diz respeito às nossas finanças. Ele disse que falava com o diabo para soltar o dinheiro dele. Então o problema não é o dinheiro, ele até está querendo vir para a sua mão, mas às vezes tem alguma coisa que está atrapalhando. E a gente não pode ficar leigo e alheio a isso, porque como eu disse agora há pouco, o reino invisível, irmãos, ele é real. Amém? Você precisa estar ligado espiritualmente. A Bíblia diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Alguém que não está ligado no espírito vai olhar para as ondas. Mas Jesus não olhou para as ondas, porque estava ligado, entendendo o que estava causando. Estava com a antena espiritual apontada para o lugar certo. E está na hora, irmãos, de nós apontarmos as nossas antenas espirituais para o lugar certo. Para que nós possamos ser assertivos nas nossas confissões, naquilo que a gente vai fazer, em como nós vamos agir. Amém? Entendendo que muitas vezes a fonte dos nossos problemas não é o que parece. Às vezes é o diabo. Às vezes são outras coisas que não tem nada a ver com o problema que nós precisamos ajustar. Você está aqui? Grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Aí diz, Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Amém? Isso aqui também é outra coisa, né? Que é fonte de muitas ministrações, traz, assim, lições maravilhosas, porque mesmo em meio a problemas que parecem que vão roubar a vida, a sua vida, a Bíblia diz que você pode descansar, porque Jesus sabia. Deus deu uma missão para ele. Deus dotou ele de uma missão. Ele precisava ainda ser crucificado, morrer, ressuscitar. Então ele sabia, aqui não é a minha hora e nem o lugar onde eu vou morrer. Se não é, meu amigo, pode as ondas se acabar nesse barco aí. Eu estou em paz. Pode tentar virar o que for, eu vou dormir. Eu vou descansar. E como eu disse, às vezes, irmãos, a gente olha para os nossos problemas e a gente quer resolver na força do nosso braço. Às vezes até na força da nossa oração, e entenda isso que eu estou falando, amém? A oração do desespero, querido, ela não produz fruto nenhum, a não ser cansaço. Eu já fiz a oração do desespero muitas vezes. É aquela oração que você não sabe mais o que fazer, meu Deus do céu, e aí começa a botar força, e ora, e ora, e ora, e ora, e nada acontece, porque não tem fé envolvida na oração. Tem desespero. E a oração do desespero cansa. Deixa a gente exausto. E muitas vezes o que a gente precisa não é nem orar. Jesus não ia orar não, irmão. Jesus só orou porque os discípulos praticamente imploraram, né? Não orou, ele falou com a situação. Mas aparentemente Jesus não ia fazer nada. Ele ia continuar dormindo. A intenção dele era dormir. Aqui diz que lá tinha um travesseiro. Então eu entendo que Jesus levou o travesseiro para aquele lugar. Só leva travesseiro, irmão, quem tem intenção de dormir. Amém? Então certamente Jesus queria dormir ali naquele lugar e eu imagino que ele acordou zangado. Porque se eu tivesse num barco, dormindo, né? Talvez se a gente tivesse naquele barco, a gente ia estar como os discípulos. Mas vamos lá, faz um exercício. Não tinha tempestade nenhuma. Aí você está num barco, dormindo, tem lá o balanço. Imagina até que Jesus gostava, né, do balanço das ondas. O diabo pode balançar aí um pouco mais, para que eu possa descansar, para que eu possa dormir o meu sono. E aí imagina você dormindo ali, de repente, 12 cabras, frouxo, acorda você. Agora, irmão, você entenda, né, a situação, que aquilo ali era desesperador para eles. Eles eram acostumados com tempestade e aquelas ondas eram assustadoras. Aí você acha mesmo que eles chegaram, aí você diz, vai lá, acorda Jesus lá. Diz, ei, Senhor, Jesus, eu não sei se tu tá vendo, mas o negócio aí fora tá bom não. Jesus, ei, irmãos, eles acordaram Jesus no desespero. Alguém já te acordou num susto? Você já se acordou assustado? Você se acorda bem humorado, assim, dando bom dia para as flores, para os pássaros? Ou você acorda zangado? Irmão, foi exatamente o que aconteceu ali. Aqueles cabras acordaram Jesus no desespero. É por isso que ele diz, rapaz, vocês não têm fé não? Vocês não poderiam resolver essa situação vocês mesmos não? Bando de cabra frouxo, bando de cabra sem fé. Mas a gente não pode julgar os discípulos, porque como eu disse,
provavelmente a gente talvez estaria lá do mesmo jeito que eles estavam, amém? E aí a Bíblia diz, Jesus estava dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, você não está nem aí para a gente morrer aqui afogado nesse mar. E ele despertando, aí foi quando ele acordou, né? Repreendeu o vento e disse ao mar. Irmão, Jesus estava tão ligado espiritualmente que não deu tempo nem tirar a remela dos olhos. Ele já sabia qual era a fonte do problema. Se fosse outra pessoa, ia orar, mar se acalme em nome de Jesus. Ondas cessem, ondas baixem, ondas se acalmem. Mas Jesus foi direto na fonte do problema. Você precisa, queridos, identificar a fonte. E se ela for o diabo, você vai precisar repreender e não orar. Repreender não tem a ver com oração, amém? Repreender não é uma ação de orar. Repreender é quando você dá uma voz de comando dotada e cheia de autoridade. Quando você entende a autoridade que te foi dada no nome de Jesus, Ele mesmo te deu essa autoridade. Amém? Não deu a alguns homens, deu a todo aquele que nasceu de novo. Quando você entende isso, você está apto a repreender o diabo. Você não tem que ter medo do diabo, você não tem que se acuar diante daquilo que o diabo está levantando na sua vida. Você precisa se levantar e oferecer resistência, repreender. A palavra repreender, irmãos, é a palavra denegrir, é a palavra humilhar, são sinônimos. Amém? Então Jesus entendia de repreender o diabo. Jesus sabia como repreender o diabo naquela ação. E aqui diz que Jesus se levanta e repreende o vento, a fonte do problema. Como eu disse, né, essa palavra aqui, repreender, ela significa exatamente denegrir, dar uma voz de comando, mandando parar, mandando cessar. E quem entende de autoridade, irmãos, não fala duas vezes não. Jesus não falou duas vezes aqui com o diabo. E eu nem imagino que ele precisou gritar em aramaico, em hebraico, usar artifícios. Não, irmãos. Quem sabe da autoridade que tem só fala, só manda, e aquilo certamente vai obedecer. Denegriu a imagem. Amém? Quando fala sobre denegrir, facilmente a gente pode lembrar, por exemplo, de quando Jesus repreendia o diabo, né? Eu gosto de atrelar, né, a palavra denegrir com humilhar. Porque Jesus sabia humilhar o diabo. Amém? Por exemplo, você lembra lá em Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, quando fala sobre a queda do diabo, né? E qual foi o pecado que o diabo cometeu? Como é que ele se via, né? Eu sei que foram uma junção de muitas coisas, mas uma delas era a soberba, porque ele se achava o cara, né? Ele era o mais bonito de todas as criações de Deus, então ele se achava. Ele era extremamente soberbo, altivo, né? Uma das mais belas criações de Deus, porque a Bíblia diz isso. Amém? Um querubim ungido da guarda de Deus. E aí, ele se achou mais do que Deus, ele quis ser mais do que Deus. Ele diz, acima do trono de Deus eu colocarei o meu trono. E aí Jesus, quando vai repreender, denegrir, humilhar, ele chama espírito imundo. Falando exatamente sobre a imagem dele. Isso é denegrir, irmão. Às vezes nós precisamos aprender isso para que a gente, como eu disse, possa ser assertivo naquilo que vamos fazer. Então, repreender não é orar. Você não deve orar para o diabo parar de mexer nas suas coisas. Você não deve orar para o diabo parar de agir na sua vida, por exemplo. Você deve repreender a ação do inimigo, a ação do diabo, entendendo que Jesus já derrotou. Amém? Você não é uma igreja militante. Você não é uma igreja que luta. Eu sinto muito te dizer isso. Talvez você se achava o Rambo de Cristo, né? O exército de Jesus, o soldado de Jesus, o cara que luta por Jesus. Eu puxo a minha espada agora, tem até crente que faz isso, né? Eu visto agora a minha armadura, vou puxar a minha espada e o diabo pode vir. Irmãos, o seu trabalho não é mais lutar com o diabo, não.
Se você quer ser um exército, o irmão Reagan fala sobre isso, ele diz que nós somos um exército de ocupação, ou seja, Jesus foi lá, venceu o diabo, ganhou o terreno e agora ele nos colocou lá. E disse, vocês vão ocupar aqui para que ele não volte mais. Mas você não precisa lutar, você não precisa se desgastar. Às vezes o diabo quer vir e você vai repreender, como Jesus repreendeu aqui o vento, né? Ele diz, repreendeu o vento e disse ao mar. O que estava quase virando o barco era o mar, eram as ondas. Então Jesus repreendeu o vento. Repreender é denegrir, é dar uma ordem para parar. No momento em que o vento parou, irmãos, ou foi diminuindo, eu acredito que aquele mar ainda estava agitado, porque leva um tempo, amém? E muitas vezes a oração do desespero, ela te faz ficar orando durante esse tempo. Quando você dá uma ordem, irmãos, pode sair de perto. Se você tiver em fé, você pode sair de perto, vai acontecer. Jesus deu a ordem para aquela figueira, por exemplo, secar, e ele não ficou lá observando se ela ia secar ou não. Ele saiu de perto. Ele sabia que ia acontecer o que ele disse. Quem se espantou no outro dia, quando passou, foram os discípulos. Mas Jesus não se espantou porque a figueira secou. Ele não chegou lá e disse, rapaz, eu falei, não é que secou mesmo? Não, irmãos, ele sabia que ia secar. Aconteceu na hora que ele disse. Agora, até a manifestação leva um tempo. Amém? E aí tem gente se desgastando dentro desse tempo. Irmão, se você deu a ordem, se você falou com o seu problema, vai descansar. Talvez agora você só precise dizer, como Jesus fez aqui. Ele repreendeu, ele deu a voz de comando, e a Bíblia diz que ele disse ao mar, né? Eu não lembro qual é o livro que o mestre Rick Renner fala sobre isso, sobre essas palavras, né? Eu citei o que ele fala sobre ginomai aqui. Ele fala também sobre essa palavra dizer. Ele diz que na tradução dessa palavra não tem um significado específico para aquilo, quando diz que Jesus disse ao mar, mas que uma boa ilustração disso é como se Jesus tivesse olhado para o mar e feito assim, ó, para ele ficar em silêncio, para ele se acalmar. Amém? Então, muitas vezes você vai precisar repreender a fonte do problema, e aí as coisas vão parecer estar bagunçadas. E em meio àquela bagunça, você vai precisar olhar e fazer psss. E aí aquelas vozes vão se calar na sua alma e você vai contemplar a manifestação do milagre de Deus na sua vida. Amém? Então Jesus repreendeu a fonte e agora ele lidou com a parte natural. Ele disse ao mar, se acalme. Né? Aqui diz que estava sobre a popa do vinho, ele repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Lembra que começou dizendo que o diabo levantou grande tempestade? Eu gosto porque ele termina dizendo que mesmo diante de uma grande tempestade, Deus fez algo e aquilo terminou em uma grande bonança. Então, irmão, um grande problema na sua vida é só mais uma grande oportunidade de ver um milagre extraordinário e sobrenatural. Sabe, isso tem que gerar alegria no nosso coração e aí a gente vai entender o que Tiago diz. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Mas tem muita gente definhando diante dos problemas, das distrações. Meu Deus do céu, agora eu vou morrer, agora não tem mais jeito, eu vou desistir de tudo, eu vou abandonar tudo, o pastor não está vendo o meu problema, ninguém me ajuda, ninguém ora por mim, misericórdia, meu Deus do céu. Irmão, vai se alegrar. Você vai ver Deus operar algo grandioso na sua vida. É grande o seu problema? É grande? Pronto, Deus vai operar algo maior. Se levantou grande tempestade, vai ter uma grande bonança no final. Fica alegre por isso. Rapaz, o problema é grande. Agora eu vou ver o agir de Deus na minha vida. Porque a Bíblia diz que na minha casa há prosperidade e riqueza. A Bíblia diz que a boa mão do Senhor está sobre a minha vida. A bênção do Senhor, a bênção de Abraão está sobre mim. Então eu vou experimentar agora do sobrenatural. Eu vou amadurecer, eu vou crescer em fé. Eu vou repreender aquilo que eu tiver que repreender e eu vou experimentar. É só assim que alguém cresce espiritualmente.
É experimentando. Sabe o que é isso? É ser um operoso praticante da palavra. Não adianta de nada, querido, você ouvir tudo que a gente ministra aqui, o que eu estou dizendo aqui, e amanhã bater um problema na sua porta e você se desesperar. Se amanhã bater um problema, irmãos, na sua porta, na sua vida, é o dia de você se alegrar. Tá tudo em paz, eu vou dormir, meu amigo. Eu vou descansar, eu vou pegar o meu travesseiro e deixo o diabo balançar, porque eu vou dormir em meio a essa tempestade, eu vou dormir em meio a essa tribulação. Eu não sei como resolver. Na minha força não dá, não tem jeito. Ora, se eu vou me desesperar, eu vou dormir. Eu vou saber que Deus está cuidando. Eu vou saber que Deus está operando agora mesmo coisas extraordinárias na minha vida. Amém? A minha parte eu faço, eu repreendo o diabo, eu digo aos problemas, eu ajo em fé, eu fico firme e eu me alegro. É só mais uma oportunidade. Então não deixa, irmãos, que o diabo levante distrações e essas distrações cumpram o propósito para o qual elas foram levantadas. Que é te distrair, que é te trazer desespero, que é te trazer medo. Amém? Tem problema? Se alegra. Deus vai operar algo extraordinário. Na sua vida vai se fazer grande bonança. Né? E eu gosto porque no 40, Jesus não diz assim, realmente eu sou o cara e vocês precisam aprender. Não, irmão, Jesus repreendeu eles pela falta de fé. Jesus disse, homens, como não tendes fé? Isso aqui é uma repreensão, amém? Aqui é Jesus dando uma chamada naqueles discípulos. Depois de ter visto eu fazendo tudo, depois de eu ter ensinado tudo para vocês, como não tendes fé? Isso é muitas vezes a posição que o crente tem assumido diante dos problemas. Alguém que sabe sobre fé, porque esses caras já sabiam, Jesus já havia demonstrado, ensinado de uma certa forma sobre fé para eles. Mas eles não estavam sendo operosos praticantes daquilo que eles aprenderam. Então não adianta você aprender sobre fé, querido. Você está em uma igreja que ensina a palavra da fé. Talvez tem muitos aqui que estão cansados de ouvir sobre fé. Vai falar sobre fé de novo, já sei. Marcos 11, 23, Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2. Aí vai dizendo os textos que vão ser abertos, mas a pergunta é, nós estamos vivendo em fé? A nossa fé tem operado milagres? Que a gente pode até mesmo ensinar sobre fé. Se elas não operarem milagres, irmãos, Paulo diz, falando sobre o amor, que é como zoada, é como um símbolo que tine, que retine, é como um sino que faz zoada. Amém? Mas você não foi chamado para fazer zoado, você foi chamado para ser um operoso praticante da palavra e a palavra produzir frutos na sua vida. Então Jesus repreende eles, como não tendes fé? Irmãos, você foi dotado de autoridade, você tem autoridade sobre o mundo invisível. Amém? Você tem autoridade para repreender, você tem autoridade para agir em fé e mudar as circunstâncias ao seu redor, à sua volta. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Isso, quando a gente aprende isso na palavra, essa autoridade que nos foi dada sobre o diabo, sobre o reino invisível, sobre os problemas, a gente não tem como não assumir uma postura de alegria. Porque não depende do tamanho do problema que vai se levantar. Eu sei que eu tenho um Deus que é maior. A Bíblia diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então não tenha medo, eu não estou falando sobre essas coisas para você ter medo da ação do diabo. Quando você chegar em casa, leia o capítulo 5 de Marcos, que vai falar sobre o endemoniado de Gadara, que era o propósito para o qual Jesus estava atravessando o mar da Galileia, E lá esse texto vai dizer que quando esse endemoniado, que era assim a pior coisa que alguém podia ver na vida, era aquele cara, ele andava pelado, nu, nos cemitérios, nos sepulcros, acorrentado, quebrava as correntes, tinha 6.000 demônios dentro dele, se cortava com pedras, então o cenário lá era feio, amém? Se tinha um endemoniado feio, irmão, certamente era esse cara aqui. Se tinha um negócio de filme de terror, era isso aqui. Mas aí a Bíblia diz que quando Jesus desce ali naquele lugar, aquele endemoniado corre e se prostra diante de Jesus e pergunta, Filho do Deus Altíssimo, por que veio nos atormentar? Por que veio nos atormentar? Isso nos ensina algo maravilhoso, irmão. Pode ser o demônio do tamanho que for. Pode ser o diabo levantando o que for. Quem tem que atormentar
Se tem que haver um tormento, não é o diabo atormentando você, não. Pelo contrário, é você atormentando o diabo. Tiago capítulo 4, verso 7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse resistir, querido, não é aguentar. Não é, pode vir, diabo, pode vir que eu aguento. Não, irmão, resistir é oferecer resistência. É ir no caminho oposto. Amém? É ele vindo de lá para cá e você vai daqui para lá para atropelar ele. Amém? Então que você possa ter a consciência dessa ousadia, né? Que você possa ter a consciência dessa autoridade que já te foi dada. E que isso gere ousadia na sua vida. Para que você possa enfrentar todo e qualquer tipo de problema. Sabendo que você tem autoridade e você também é um homem ou uma mulher de fé. E a sua fé, querido, opera milagres extraordinários e grandiosos. Você está aqui? Glória a Deus. Você pode ficar de pé nessa manhã? Aleluia, o Senhor é bom em todo tempo. Glória a Deus. Você pode fechar seus olhos, levantar as suas mãos e render graças pela poderosa palavra de Deus na sua vida. Hoje nós aprendemos pouco sobre aquilo que a palavra nos instrui, nos ensina. Mas eu quero te incentivar a despertar no seu coração uma paixão tão grandiosa e tão forte, irmão, pela palavra, por se debruçar nas Escrituras. Isso é poderoso para trazer à sua consciência o senso de autoridade que você tem para repreender o diabo em todo e qualquer problema, em toda e qualquer circunstância. A palavra, ela é poderosa para te ensinar, te instruir em tudo aquilo que você deve ser, fazer e operar. Você pode render graças. Pai, nós queremos te agradecer por sua poderosa palavra, Senhor. Como nós somos gratos por poder, Pai, ter tamanho poder de Deus disponível para nós todos os dias. Nós queremos te render graças, te louvar, te agradecer nessa manhã. Nós queremos, Pai, a cada dia nos debruçar mais sobre as Escrituras. Nós queremos, Senhor, que ela produza os devidos frutos na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te rendemos graças, Senhor. Você é tudo para nós e a sua palavra, Pai, é o que é mais importante nas nossas vidas. Nós consideramos tudo aquilo que ela diz. Não seremos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã. Eu declaro, Pai, a boa mão do Senhor, operando coisas sobrenaturais. Aqueles que chegaram aqui, Senhor, com problemas grandiosos, eu declaro eles saindo daqui com a consciência de que o Senhor, agora mesmo, está fazendo uma grande bonança. Nós repreendemos toda a fonte desse problema. Em nome de Jesus, nós dizemos ao diabo, pare todo e qualquer intento seu sobre a vida dos crentes que fazem parte dessa igreja. Em nome de Jesus, e nós dizemos a tudo aquilo que está em desordem, acalma-te e emudece. Acalma-te e emudece. Emudece. Nós declaramos, Senhor, a grande bonança. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu os abençoo nessa manhã, em nome de Jesus. Nós abençoamos e liberamos palavras para cada dia desse mês que tem se iniciado agora, Senhor. Declaramos boas notícias chegando. Declaramos, Pai, que nós vamos provar a cada dia do poder de Deus. Nós vamos provar a cada dia do dom perfeito de Deus, dos presentes que estão descendo agora mesmo lá do alto. Em nome de Jesus, Deus tem boa dádiva para todos nós. Boas dádivas e dom perfeito. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por isso. Nos consagramos a você. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Eu queria saber se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida e você quer fazer essa aliança. Você quer receber Jesus como Senhor da sua vida, onde Ele se manifestará como seu Salvador.
Se você está aqui e quer receber Jesus, faz o sinal bem alto com a sua mão. Quero te conduzir em uma oração. Tem alguém que quer receber Jesus? Ou talvez você já nasceu de novo, mas você esfriou durante a sua caminhada. O diabo levantou distrações e você esfriou. E nessa manhã você quer se reconciliar. Eu quero orar por você. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Vem aqui à frente. Todos salvos. Ou talvez você não foi batizado ainda no Espírito Santo e você quer receber o batismo com a evidência bíblica de falar em outras línguas, um revestimento de poder. Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo? Todos cheios. E se você chegou aqui, ou se você chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, alguma dor no seu corpo, você quer receber imposição de mãos para cura, para sair daqui plenamente restaurados. Sabe, queridos, o poder de Deus está disponível para te curar. Se você está aqui e quer receber imposição de mãos para cura, vem aqui à frente. Quero impor as mãos sobre você e você certamente vai sair daqui curado. Todos sarados, todos salvos, todos cheios. Glória a Deus, o Senhor é bom. Amém, queridos? Espero que você tenha aprendido algo nessa manhã e que você possa ser, de fato, um operoso praticante da palavra de Deus. Amém? Seja abençoado na prática dessa palavra. Aleluia. Que palavra rica, abençoada. Irmãos, eu gostaria de reforçar apenas para te alertar que amanhã nós temos o início do discipulado. Você que ainda não fez, você precisa fazer o discipulado, tá certo? E sábado a gente tem aí o batismo nas águas. Eu te convido a se fazer presente nesse evento. Você que congrega conosco, que já é batizado, também está convidado. Eu te estendo esse convite. A gente precisa participar. Toda a igreja precisa participar dos eventos da igreja, tá certo? E eu quero te convidar para o Conviva no dia 29. Dia 29 teremos o Conviva. Você está convidado, passa ali na secretaria, se informa dos detalhes e participa. E lembra os convidados que chegaram, a gente tem a nossa equipe ali atrás, esperando que você se direcione até eles para que eles possam te levar para uma sala especial, uma sala VIP que pertence a você e que você vai ser com certeza honrado da forma necessária. E eu gostaria também de te fazer aqui uma indicação literária a respeito do assunto que foi ministrado nesta manhã, A Autoridade do Crente, de Kenneth Hagin, um bom livro. Temos também A Igreja Triunfante, Domínio sobre Todos os Poderes da Treva, Kenneth Hagin. Temos também Atravessando as Tempestades, o socorro que vem do céu quando o inferno se levanta, de Tony Cook. Nós temos também aqui o já mais recente livro da nossa enciclopédia, que é um best-seller, da trombeta ao trono. Tudo que você precisa saber sobre o fim dos últimos tempos. Se você ainda não adquiriu, eu te aconselho, hein? Compra, leva esse livro, te abastece das informações, porque a gente está vivendo os últimos tempos e ele está completo, rico nessas informações. Eu declaro para você uma semana próspera, uma semana abençoada, e que o poder de Deus possa agir grandemente nesta semana em tua vida, amém? Mantenha o teu telefone ligado, que boas notícias irão chegar. Vou na graça e na paz e na prática dessa palavra.